Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação da gente, a mais um vídeo. E o tema de hoje vai ser um tema bastante especial, bastante particular, digamos assim, porque nós vamos falar de bioarte, mais especificamente de um bioartista que nós escolhemos por apresentar algumas características que eu creio que sejam boas para a discussão. Então, sem mais delongas, né, vamos continuar. Certo? Este bioartista é Eduardo Kac. Ele tem formação em arte, toda a trajetória dele é em arte, está no site dele, no site oficial dele, que é o ECAC, ekac.org, certo? E vocês já podem notar que tem bioart, né? Transgenic works and other living pieces, que ele usa organismos transgênicos como arte, além de algumas instalações e algumas coisas que nós vamos ver. É melhor a gente explicar, mostrar a obra dele, exemplos que eu peguei de obras para a gente conduzir, certo? Então, eu vou colocar em ordem cronológica. Primeiro, tem essa obra, uma instalação de 1999, Gênesis, certo? Em que consiste isso? Essa instalação. Bactérias transgênicas, inclusive com foi colocado nelas aquela proteína fluorescente que ele usa em diversos trabalhos, né? Aquela proteína de algas que dá aquela fluorescência. E nessas bactérias ele colocou também um gene que está ali colocado aqui projetado, e aqui estão as culturas de bactérias, aqui é uma projeção delas, em que os espectadores via a internet poderiam desligar e ligar a radiação ultravioleta que iria fazer mutações. Mas o que consiste esse gene, fora o gene da proteína fluorescente, qual foi o gene que ele anexou a essa bactéria? Ele pegou uma citação bíblica da criação, né, do Gênesis, em que uma tradução livre, né, porque o texto bíblico original eu não sei de qual, mas traduzindo ali, o que está escrito é: deixa o homem ter domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do ar e sobre todo ser, toda coisa, né, vivente que se move pela terra. Então ele fez ele transformou a citação bíblica em código Morse, e o código Morse ele decodificou para uma base nitrogenada. Usou critérios que transformou código Morse em base nitrogenada. Aqui tá isso aqui fez parte da exposição também, que essas pedras, lembrando a pedra da Roseta. Então, ele transformou essa citação bíblica em uma sequência de DNA, a partir de uma decodificação. Então ele está brincando um pouco aí, questionando um pouco aí a questão da semiose, bem semiótica, né, de um código sendo transformado no outro. A língua
código simbólico, a língua original em inglês, transformado em código Morse, outra forma de código, e transformado em código genético. E isso ele colocou nas bactérias. E o que aconteceu durante a exposição, que com a exposição da ultravioleta, que tem outras fotos relacionadas a essa exposição, mas o que aconteceu, certo, é que com a exposição ao longo do tempo, com a radiação ultravioleta, houve mutação. Então, no final da exposição, eles fizeram a sequência do DNA da bactéria e viram que fizeram essa redecodificação, transformaram as bases nitrogenadas em base nitrogenada em código Morse e voltou para o inglês, né, para o texto original. E houve mudanças, vocês podem ver aqui que há mudanças no texto. Learn and have dominion over. Algumas mudanças, ou seja, mutações provocadas pelos espectadores, né? Que houve, no final das contas, houve mudanças. E isso é também uma forma também dele, na proposta, é o oitavo dia da criação, né? É uma forma dele de questionar também essa passagem bíblica que se diz para o homem ter domínio sobre a natureza. E fala também da engenharia genética como uma forma de domínio da natureza. E o texto original bíblico colocado transformado em DNA, que é o nosso código básico, né, da vida. Então há muitas nuances aí no que é feito. Ele fez parte essa peça fez parte da exposição. Eita, não repare não, barulho, mas isso é uma das gatas aqui de casa mexendo na porta. Ela conseguiu passar. Aqui temos 4 gatas e 1 gato. Sim, vamos. Então, fez parte da exposição também essa peça, que aqui temos DNA purificado dessa sequência. E aqui em ouro, um modelo da proteína gerada a partir dessa sequência do DNA. Aqui outra parte também aqui da exposição, que é o modelo da proteína como se fosse fósseis, né? Continuando. Aqui também outra parte, que é o livro das mutações, em que se tem aqui a representação das placas de Petri, do cultivo de bactérias, certo? E a citação bíblica aqui, em espiral. Aqui em detalhe. E como ficou no final, LED, AN, né? Como ficou depois da mutação na original. Um trabalho dele do ano 2000 foi a ALBA, que é a coelhinha fluorescente. Ele acabou saindo muito na imprensa por conta disso. Tem muitas fotos dele segurando a ALBA, essa coelhinha fluorescente. Certo? Isso fez parte também de vários outros trabalhos dele de criar animais transgênicos fluorescentes. Vamos lá, esse outro
que é o 8º dia, também uma instalação, um trabalho artístico transgênico em 2001. O que nós temos aqui? Temos todo um ecossistema criado, além desse robozinho, perdão, aqui voltar, que é um biorobô. Aqui nesse biorobô, aqui no meio, nós temos uma placa com cultivo de amebas com proteína fluorescente. Amebas transgênicas com proteína fluorescente, e sensores conectados a esse robô. Tem sensores conectados ao robô, que quando houvesse deslocamento dessa massa de amebas, haveria também movimentação dessas pernas do robô. Então, aqui. E aqui também vários outros organismos também fluorescentes com essa mesma proteína. Então, fez parte dessa instalação esses peixes, plantas com a proteína fluorescente, certo? Camundongos. E aqui a ameba, uma micrografia dessas amebas. Aqui também fez parte da exposição uma interface com a internet, em que o espectador poderia escolher. Aqui, por exemplo, está o olho do biorobô, certo? Visão geral aqui da exposição. Ele poderia escolher e provocar algumas intervenções no que estava acontecendo. Aqui, imagem, né, in situ, né, com que o biorobô, certo? Uma das imagens, aqui outra, certo? Pronto. Esse trabalho de 2004 é bastante interessante. Bastante interessante. É o trabalho que ele intitulou Movimento 36. Certo? O que temos aqui é uma instalação, uma mesa que é um tabuleiro de xadrez, é aqui uma projeção gerada por computador de imagens aleatórias geradas por computador, mas de um tabuleiro xadrez, dimensões do tabuleiro xadrez. Esse tabuleiro xadrez, temos areia branca e terra preta formando as casas, e aqui uma planta transgênica, em que ela tem um gene bem interessante, digamos assim. A planta transgênica, de uma posição aqui. Qual foi a inspiração? Em 1997, o jogador de xadrez Kasparov, campeão mundial, perdeu para o Deep Blue. Foi a primeira vez que isso aconteceu, que um computador ganhou no xadrez para um ser humano. E, segundo o relato do próprio Kasparov, foi no movimento 36 que ele deu conta que o jogo estava perdido, que ele tinha perdido a partir da movimentação 36. E essa plantinha está na casa da peça do movimento 36, do jogo de Kasparov contra o computador, o Deep Blue, supercomputador, certo? Vamos lá, está aqui um detalhe mostrando essa plantinha. Essa planta ela tem um gene marcador para evidenciar que ela pegou o gene, já que o gene que foi instalado nela, vou falar já, é inócuo, não dá nenhum fenótipo característico. Então, ela tem um gene marcador que provoca esse fenótipo de folhas torcidas. Certo? Folhas torcidas. Mas qual é o gene que ele colocou? Bom, temos que explicar aqui, né?
Ele pegou o código genético e transformou em código binário. Adenina 00, citosina 01, guanina 10 e timina 11. O código ASCII de 8 bits, se eu não me engano é o código mais antigo, o código binário mais antigo, usado em computadores. A letra C, de 8 para ser mais simples, né? A letra C é 01, 00, 00, 11. Olha, 01 é o C. Aqui, 00A, 00A, 11T. Então, C-A-A-T. Temos a letra C. Certo? As outras C-A-T-T é o O. G, as outras quatro sequências. Então, ele transformou a citação de Descartes, cogito ergo sum, em uma sequência genética, em uma sequência de DNA. De novo, ele fez um jogo de códigos, né, de transformação de código. Mas penso, logo existo, não foi por acaso que ele escolheu esta frase. Por conta olha, não é à toa que ele escolheu, porque para Descartes, o que justificava o ser humano pensar é ter uma alma imortal e imaterial, que estava prisioneira do corpo material. O corpo era apenas uma máquina apenas. E o corpo e a alma fica prisioneira, a alma que permitia o sentir, o subjetivo. Descartes não conseguia explicar por que algo material geraria o pensamento, conseguiria gerar o pensamento. Sim, então ele teve que apelar para o imaterial. E aqui a gente está falando de uma situação em que você vai gerar o pensamento e a consciência do pensar logo existo, é um produto da consciência. Agora lembre-se que um computador não tem consciência. Eita, vizinho chegando. Lembre-se que computadores não têm consciência e o computador ganhou de um ser consciente, mas não sabe que ganhou. O computador ganhou, mas não sabe. Não sabe, não sente. Ele é apenas um processador de informações que pode até ter alguma forma de aprendizagem, mas que inteligência artificial, mas ele não tem consciência artificial. Então, certo? Ou seja, a máquina ganhou do consciente, certo? Aqui mais imagens, detalhes dessa imagem gerada, certo? Pronto, outro trabalho, esse é de 2006, em que ele criou quadros, são quadros, aqui está em polegadas, dá cerca de 48 por 58 centímetros. Quadros que tem um que é um pouco maior. Hullabaloo, Oblivion. São culturas de micro-organismos. Aqui tem todo um ecossistema autossustentável em que o metabolismo dos micro-organismos esse metabolismo vai gerando transformações na cor,
sendo que tem algumas regiões aqui realmente que houve delimitações, certo? Mas aqui temos caixas de vidro fechadas em que há algumas aberturas para passagem de ar, etc. Mas o que temos aqui é como se fosse uma espécie de terrário de micro-organismos colocado para colocar em parede, em que eles vão mudando ao longo do tempo. Outros exemplos, né? Vendo que as formas colocadas por ele foi de mais de interesse, o objetivo era mais estético, certo? Outros outros trabalhos. E aqui um exemplo na exposição. Tem um desses quadros, como foi colocado na exposição. Esse foi ao longo de 2003 e 2008, que é a história natural do enigma, em que ele criou uma planta transgênica que ele chamou de Edúnia, que é uma petúnia com gene do Eduardo Kac. Então, Edúnia de Eduardo com petúnia. Ou plantimal, planta animal. O que temos aqui é que ele colocou gene. Aliás, eu não fiz esse comentário, mas todo o trabalho dele envolve um monte de gente. Um monte de gente mesmo. É uma equipe muito boa para fazer aquelas instalações. Realmente, ele cria a ideia, ele se desenvolve, mas sozinho ele não faria. Realmente está lá no site dele, tem todos os créditos dos biólogos envolvidos e dos técnicos, por exemplo, dos programadores, todo o trabalho dos web designers, todo um monte de gente envolvida. Então, o que ele colocou aqui? Cadê o meu apontador? Aqui. Com o DNA do próprio artista, certo? Dele, que ele conseguiu uma expressão fenotípica em que a petúnia original não tinha essas veias vermelhas. Isso não é sangue. Não, mas o DNA, o gene que ele implantou, junto com o DNA dele, gera esse fenótipo, desses veios vermelhos na flor. Eu vou botar uma coisinha aqui atrás para vocês verem. Aqui no começo. Uma coisa. Aqui. Ele regando as edúnias. Certo? Aqui está ele. Aqui são as edúnias. Uma foto dele regando. Vamos. Está aqui. Então, foi de 2003 a 2008. Então, com esse fenótipo que lembra veias sanguíneas, né? Como é que veias vermelhas, coleção Weissman Art Museum, foto Rick Serra. Pronto. Esse 2009, Cypher, um kit transgênico, faça você mesmo. Do it yourself, né? Faça você mesmo. Esse é um kit também com o DNA dele mesmo, perdão, do próprio Eduardo Kac, em que, aqui durante uma exposição em 2009, em que se tem todas as explicações, em que vem em caixa, está numa caixa de inox, etc. Certo? Aqui montado de uma forma também esteticamente, né? Com objetivo também estético, porque tem outro exemplo dela sendo colocado um pouco diferente, esse kit sendo colocado um pouco diferente, em que se explica como fazer
bactérias transgênicas a partir do DNA que está aqui, que é o dele. Certo? Pronto. Eu estou encaminhando para o fim. Tem muitos textos dele e sobre ele. Certo? Inclusive tem um manifesto da bioarte e do uso dos transgênicos como expressão artística. Aqui eu não quis me aprofundar muito em termos de discussão ética, nem nada. Estou colocando do ponto de vista da apresentação da obra, da provocação, que é a obra artística, certo? Da provocação. Então, eu não vamos também ou fazer juízo de valor, porque a arte, realmente, o objetivo dela é criar um discurso válido por ela mesma, validado por ela, pela própria arte. Certo? Ele usa a temática, especialmente dos transgênicos, para fazer arte, para fazer instalações. Existem outros trabalhos dele, muito anteriores, né, nos anos 80, de performances, e também trabalho já usando computadores no começo dos anos 90, de 1990, e muitos outros trabalhos também. E no manifesto que está lá no site dele, porque tem um manifesto, não é só dele, ele é um grupo de artistas. Né? Particularmente a gente tem que dizer que ele tem que ter toda uma equipe para gerar esse tipo de arte. Certo? Então, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, e até o nosso próximo vídeo.